Olá, estamos aqui em mais um Coopercast. Eu sou o Vitor Cooper, da Cooper Advocacia, e hoje nós temos o prazer de trazer aqui uma colega, uma amiga de longa data, a Érica Costa, e a gente vai bater um papo aqui sobre o empreendedorismo, as carreiras jurídicas, e nada melhor do que a idealizadora do Mentoria Jurídica, é isso? Mentoria Jurídica. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, aqui com você especialmente, que a gente já estamos trilhando essa carreira jurídica com outro olhar, né? Que a gente já, em 2016, 2017, a gente já falava isso, que a gente tinha uma mentalidade jurídica não engessada, empreendedora, e a gente não se enquadrava naquele mundo muito fechado. Então, assuntos que a gente já tratava nessa época, a gente vai trazer aqui hoje para vocês. É exatamente isso. Eu e a Érica já tinha uma visão descorruptiva do mundo do direito e olhava essas carreiras jurídicas além da advocacia tradicional. Então, eu acho que, embora a gente tenha trilhado caminhos um pouco diferentes, que é exatamente o que a gente vai trazer aqui, debater um pouco, mas ambos já tinham essa intenção de diversificar, inovar dentro do ramo do direito. Sim. E eu queria que a Érica falasse um pouquinho mais sobre essas outras vertentes. Além de ser uma advogada, né, de uma grande empresa multinacional, ela também tem outros trabalhos paralelos ainda com carreira jurídica, né, Érica? Sim. É só para fazer um breve relato, eu já fui advogada sênior do Mercado Livre por 5 anos. Depois eu trabalhei como coordenadora jurídica nacional do Walmart, que foi quando a gente trabalhou juntos. Eu e Vitor, a gente trabalhava frente a frente, a gente debatia vários assuntos, ele na área trabalhista, eu na área civil. E depois disso, eu fui morar na Inglaterra, morei 1 ano, fui estudar. Eu tenho aquela visão que advogado tem uma linguagem muito complicada, então eu fui estudar o Plain Legal English, que é falar sem o juridiquês, conseguir explicar para o meu cliente, conseguir explicar para um cliente interno da própria empresa assuntos jurídicos sem o tal do juridiquês que complica a nossa vida e a vida de todo mundo, né? Depois disso, voltei e trabalhei numa multinacional americana chamada OneTrust, que é focada em proteção de dados, privacidade e todos esses assuntos. E hoje eu estou na AB InBev como Global Legal Manager, como se fosse gerente jurídica mundial para 19 países da AB InBev, que é a dona da Ambev, a Delivery e tantas outras empresas, né? Mesmo na época que a gente trabalhava no Walmart, a gente falava muito em empreendedorismo, a gente tem várias conversas. Vitor sempre teve aquele sonho de montar o escritório dele, e ele já tinha aquela ideia de eu quero fazer um escritório diferente, não quero aquele escritório tradicional, e eu me mantive no mundo corporativo. Mas eu falo até para Vitor e para outros colegas que mesmo que você esteja dentro do mundo corporativo ainda, você pode empreender. A partir do momento que você olha o seu trabalho, mesmo que ser letista, o que seja, com outros olhos, com olhar de dono, com olhar empreendedor, você consegue se despontar na carreira. Eu falava para Vitor, advogado é muito ruim com organização, muito ruim com procedimentos, com fluxos. Então, você pode ser o melhor advogado do mundo, saber todas as leis, artigos decorados. Até eu brinco com meus mentorandos no Mentoria Jurídica, eu falo assim, gente, saber lei, saber contar prazo, você não fez mais do que a sua obrigação. É como sua mãe falava, não fez mais que a sua obrigação. O que é que te diferencia no mercado? Então é essa questão, empreendedor, ter a dor e senso de dono, pensar no seu cliente, pensar no cliente final, saber entender. Então é essa questão também que a gente já debate, a gente conversa até hoje, assim, dicas de empreendedorismo e tal. Sim, sim. E é muito importante esse ponto que a Érica ressaltou, da gente ter uma proximidade com o cliente. Sim. Porque o advogado tradicional é aquele advogado que fala difícil, que se veste diferente, e isso causa um distanciamento com o cliente. Isso. E eu sempre falo aqui no escritório, a gente não lida com processo, a gente lida com pessoas. O nosso desafio aqui é lidar com as pessoas, não com o processo. A Érica ressaltou um ponto que eu sempre falo aqui. O advogado conduzir um processo bem, respeitar os prazos, fazer audiência, não faz mais do que a obrigação. Mas qual que é o diferencial dessa pessoa? O que essa pessoa vai fazer para se destacar no mercado? Então, eu acho que um ponto realmente é esse da gente enfatizar a relação de pessoas. Um dos pilares da Cooper Advocacia é a questão da excelência no atendimento, de tornar o processo, isso eu não vi em nenhum outro escritório, tornar o processo mais humanizado, abraçar mais o cliente, né? Para que a gente sabe que nenhum processo é fácil, nenhum processo é conveniente, as pessoas não estão contentes, né? É uma lide, é uma disputa, mas você tornar isso mais ameno, mais tranquilo, mais indolor,
para o cliente, e isso faz toda a diferença. Eu concordo, Vitor, e a gente já conversava isso desde 2017. A gente fala assim, as faculdades de Direito, elas ensinam a gente a ser advogados. Somente falar difícil, saber de lei, saber contar prazo, ir num tribunal, se vestir difícil, falar difícil. Ponto. Vida real. Quando a gente olha quando eu trabalhei com empresa americana e trabalhei esse tempo fora também no Brasil, as empresas, os escritórios de advocacia lá fora, eles são empresas jurídicas. Aqui no Brasil, os advogados, por toda pompa e circunstância, eles ainda se mantêm no patamar. A contar pelo título de doutor, que vem de lá de Dom Pedro e não sei quanto, que a gente, só é doutor que tem doutorado, Dom Pedro deu, vamos discutir com ele, etc. Mas assim, tem aquela pompa e circunstância do advogado. Mas a partir do momento que o advogado entende que o escritório de advocacia dele pode ser uma empresa jurídica, e qual é a função da empresa? Trazer lucro. E qual é a função principal da empresa? Atender bem o cliente. O cliente que é bem atendido, ele volta. O preço que você gasta para um cliente que foi mal atendido, para ele voltar, a reconquista do cliente é muito mais caro do que o valor que você gasta em conquista. Um simples café, uma água, uma recepção, um telefonema semanalmente para fazer o andamento do processo, mensalmente, o prazo que foi você fixado. Você explicar de uma forma inteligível o processo. Do que adianta você estar, principalmente na área trabalhista? Se você pega... Quem é da área trabalhista, normalmente não é advogado, porque se for vai advogar em causa própria ou então contrata um colega, tal. Não conhece os termos técnicos que a gente usa. Então, quando você traz essa humanização do atendimento ao seu cliente, você capta, porque como você fala, não é processo. Advogado não trata processo. Advogado trata problemas de gente. E quando você abraça a pessoa, não no sentido de abraçar o problema da pessoa, humanizar, fazer o que os outros não fazem, você desponta nesse mundo empreendedor, né? Sim. E uma coisa que eu também enfatizo bastante aqui é do cliente entender o que está sendo feito no processo. Então, tipo assim, às vezes, antigamente era assim, né? Eu via pelo tempo dos meus pais, você colocava o processo na mão do advogado e esquecia. O advogado não falava, você não sabia, você não tinha como metrificar, você não sabia como avaliar se ele estava fazendo um bom trabalho ou um péssimo trabalho, porque você não sabia o que ele estava fazendo. Você não tinha nem possibilidade de questioná-lo. Então, eu parto sempre do princípio do que aquilo que não é compreendido não pode ser valorizado. Então, a gente passa aqui por um processo de doutrinamento dos nossos clientes, para que eles entendam minimamente o processo, saibam acompanhar, saibam o que a gente está fazendo, até para eles poderem valorar se a gente é um bom cliente ou um mau cliente. E essa questão que foi pontuada aqui pela Érica é de suma importância. O tratar bem o cliente, você abraçar o cliente, abraçar a causa do cliente, o cliente se sentir bem atendido, porque quem está em escritório de advocacia sabe, 90% dos clientes que chegam até o escritório é através de indicação. Se você tem um atendimento diferenciado, que o cliente compreende, que você consegue demonstrar visualmente, que ele faça, que você transmita confiança para ele, a partir do momento que você explica o processo, dá mecanismo para que ele mesmo possa conferir e acompanhar o processo, avaliar o que você está fazendo, isso é um diferencial muito grande. A gente sentiu aqui na pele que esse diferencial é um dos ingredientes do sucesso da Cooper Advocacia. E na minha carreira acadêmica, eu sou formada tanto em Direito, especialização em Direito, LLM em Direito, mas eu também tenho um MBA em Gestão Estratégica de Serviços Empresarial com foco em Excelência de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. E lá a gente falava muito assim, a questão dos clientes detratores, isso para empresa e produto, detratores, aquele que foi mal atendido, comprou um produto erroneamente e ele detrata a sua empresa. Ele não volta, ele ainda detrata, fala mal, impede que outros venham. Aquele cliente único que ele é promotor da sua marca, da sua empresa, ele foi bem atendido, ele vai voltar quando tiver outro problema. E além disso, ele vai divulgar o seu nome. Os clientes mais consistentes que qualquer empresa pode ter ou escritório de advocacia são os clientes do famoso, antigo e eficiente boca a boca. Eu falo, o cliente é o maior outdoor do escritório. Boca a boca. Porque o cliente, ele é aquela pessoa que ela vai divulgar o seu escritório, sempre que ela ouvir algum problema jurídico, ela vai falar assim, olha, meu advogado é bom, meu advogado explica, meu advogado é acessível, eu tenho mecanismos
para verificar o que o meu advogado está fazendo. Então ele passa a ser um divulgador ativo do seu escritório. E em contrapartida também, se você fizer um mau trabalho, essa pessoa, é que nem você falou, vai falar mal, vai impedir que outras pessoas cheguem. Sim. Então é muito importante essa questão do tratamento do cliente, do acesso do cliente ao advogado, e eu vejo que muitos escritórios não atuam dessa forma, né? Eu recebo aqui clientes de outro escritório pedindo para eu olhar o caso, porque a pessoa mal consegue falar com um advogado. É aquela questão, Vitor, a forma tradicional, até burlesca, que a gente é ensinado na Universidade de Direito, que a gente fica num patamar, num Olimpo. Os advogados se acham que estão no Olimpo, eles acham que vivem e imperam naquele Olimpo de deuses, semideuses. Deus está aqui, os advogados estão em cima de Deus, né? E eu falo pra vocês, eu como advogada corporativa, eu sou o quê? Eu sou uma advogada? Sou uma advogada? Não, eu sou uma business partner, eu sou uma parceira de negócios. Você é um parceiro de clientes. Então, quando você vai negociar, você tem que pensar com cabeça de dono. Qual o problema que eu tenho? Advogado não é o que fala bonito. Advogado bom é um resolvedor de problemas. No menor tempo, gastando a menor quantidade de dinheiro e dando a maior satisfação ao seu cliente. Se você consegue fazer essa tríade com o seu cliente, com o seu produto, você consegue manter, fidelizar. E sempre você vai se tornar referência naquilo que você faz. Gostou desse assunto? Aqui no Coopercast nós temos diversos conteúdos que podem te ajudar. Então se inscreva no canal para não perder nada.